Karl Marx, Grundrisse, Manuscritos Econômicos de 1857 a 1858, Esboços da Crítica da Economia Política, Editorial Bom Tempo, Editora UFRJ, edição 2011. Terceiro capítulo do Capital. Terceira seção. Capital que gera frutos. Juro, lucro. Custos de produção. O capital é agora posto como unidade de produção e circulação, e o mais-valor que ele cria em um determinado período, por exemplo, um ano, é igual a ST sobre P mais C igual a ST sobre R, ou S vezes T sobre P menos T sobre P vezes C sobre P mais C. Nota 1. Nessas fórmulas que Marx introduziu e expôs na página ou nas páginas 547 a 549, S significa o valor excedente, T, o período no qual o valor excedente é produzido, P minúsculo, a fase de produção, C minúsculo, o tempo de circulação correspondente a P minúsculo, R maiúsculo, a rotação do capital que consiste de uma fase de produção e uma fase de circulação. O capital é realizado agora não só como valor que se reproduz e assim se pereniza, mas também como valor ponente de valor. De um lado, pela absorção do tempo de trabalho vivo, e de outro, pelo movimento da circulação que lhe é próprio, no qual o movimento da troca é posto como seu próprio movimento, como processo imanente do trabalho objetivado. Ele se relaciona consigo mesmo como ponente de valor novo, como criador de valor. Ele se relaciona ao mais-valor como fundamento, como algo fundado por ele. E seu movimento consiste em que, ao se produzir, comporta-se simultaneamente como fundamento de si mesmo, como algo fundado, como valor pressuposto a si mesmo, como mais-valor, ou ao mais-valor como algo proposto por ele, ou posto por ele. Em um determinado período que é estabelecido como unidade de medida de sua rotação, por presentear ou representar a medida natural de sua reprodução na agricultura, o capital produz um determinado mais-valor, determinado não só pelo mais-valor que ele põe em um único processo de produção, mas pelo número de repetições do processo de produção ou de suas reproduções em um determinado período, por meio da assimilação da circulação em seu processo de reprodução. Seu movimento fora do processo de produção imediato, o mais-valor não aparece mais posto por seu relacionamento simples e imediato ao trabalho vivo. Ao contrário, essa relação aparece apenas como um momento de seu movimento total. O capital, partindo de si mesmo como sujeito ativo, o sujeito do processo, e na rotação, o processo de produção imediato aparece de fato determinado por seu movimento como capital, independentemente de sua relação com o trabalho. Relaciona-se consigo como valor que aumenta a si mesmo. Ele se relaciona ao mais-valor como algo posto e fundado por ele. Como fonte de produção, relaciona-se consigo mesmo como produto. Como valor produtivo, relaciona-se consigo como valor produzido. Por essa razão, ele não mede mais o valor novo produzido por sua medida real, a relação entre trabalho excedente e trabalho necessário, mas, por si mesmo, como seu pressuposto. Um capital de determinado valor produz, em um determinado período, um determinado mais-valor. O mais-valor, medido assim pelo valor do capital pressuposto, o capital posto assim como valor que se valoriza, é o lucro, considerado sob essa espécie, não a eterne, mas capitalis. Ou capitalis, desculpe. Nota 2. Sob esse aspecto, não da eternidade, mas do capital, alusão à expressão de Baruch de Spinoza, subespécie a eternitatis, sob o aspecto da eternidade, que aparece muitas vezes em sua Ética, segunda edição, Belo Horizonte, Autêntica, 2008. Parte 2, proposição 44, corolário 2, parte 5, proposição 22 a 36. O mais-valor é lucro, considerado sob essa espécie, não a eternity, mas capitalis. O mais-valor é lucro, e o capital diferencia-se em si mesmo como capital, o valor que produz e reproduz de si mesmo, como lucro, o valor novo produzido.
produto capital é o lucro, ou o produto do capital é o lucro. Por isso, como grandeza, o mais-valor é medido pela grandeza de valor do capital, e a taxa de lucro, consequentemente, é determinada pela proporção do seu valor em relação ao valor do capital. Grande parte do que pertence a este ponto foi desenvolvido anteriormente, nota 3, ver página 292 a 325 já lidas. Porém, é preciso transportar para cá o que foi antecipado, na medida em que o próprio valor novo posto, que é da mesma natureza do capital, é por sua vez incorporado no processo de produção e se conserva como capital como capital. O próprio capital cresce e funciona agora como capital de valor maior. Após ter diferenciado o lucro como valor novo produzido de si mesmo, como valor pressuposto que se valoriza, e ter posto o lucro como medida de sua valorização, o capital abole outra vez a separação e o põe em sua identidade consigo, como capital que agora, acrescido do lucro, começa ou recomeça o mesmo processo em dimensões maiores. Ao descrever seu círculo, o capital se amplia como sujeito do círculo e descreve assim um círculo que se expande ou uma espiral. Resumir brevemente as leis gerais desenvolvidas antes da seguinte maneira. O mais-valor efetivo é determinado pela relação entre o trabalho excedente e o trabalho necessário, ou entre a porção do capital, a porção do trabalho objetivado, que se troca por trabalho vivo, e a porção do trabalho objetivado pela qual ela é substituída. Mas o mais-valor na forma do lucro é medido em relação ao valor total do capital pressuposto no processo de produção. Portanto, a taxa de lucro depende, pressuposto o mesmo mais-valor, o mesmo trabalho excedente em relação ao trabalho necessário, da relação entre a parte do capital que é trocada por trabalho vivo e a parte que existe na forma de matéria-prima e meios de produção. Por conseguinte, quanto menor se torna a porção trocada por trabalho vivo, tanto menor se torna a taxa de lucro. Portanto, na proporção mesma em que, no processo de produção, o capital enquanto tal ocupa um espaço proporcionalmente maior no trabalho imediato, ou seja, quanto mais cresce o valor excedente relativo, a força criadora do valor do capital, tanto mais cai a taxa do lucro. Vimos que a grandeza do capital já pressuposto da reprodução, se expressa especificamente no crescimento do capital fixo como crescimento aparente. Nota 4, ver página 580 e 587 já lidas. A grandeza total do valor do capital produtivo se expressará em cada porção do mesmo em comparação com a parte do capital que existe como valor constante, como proporção reduzida do capital trocado por trabalho vivo. Considere, por exemplo, a indústria manufatureira, na mesma proporção em que cresce o capital fixo, a maquinaria, etc. Também tem de crescer, nesse caso, a parte do capital que existe como matéria-prima, ao passo que a parte trocada por trabalho vivo diminui. Em consequência, a taxa do lucro cai em relação à grandeza de valor do capital pressuposto à produção e de parte do capital atuante enquanto capital na produção. Quanto mais ampla a existência que o capital já conquistou, tanto mais estreita a proporção do valor novo criado em relação ao valor pressuposto, valor produzido. Portanto, pressuposto e o mesmo mais-valor, a mesma proporção de trabalho excedente e trabalho necessário. O lucro pode ser desigual e tende a ser desigual na proporção relativa à grandeza dos capitais. A taxa de lucro pode cair, embora o mais-valor real suba. A taxa de lucro pode subir, embora o mais-valor real caia. De fato, o capital, e na mesma proporção a taxa de lucro, nota 5, deveria constar a soma dos lucros, pode crescer se a proporção da parte do capital pressuposta como valor existente na forma de matérias-primas e capital fixo aumenta de maneira uniforme com a parte do capital trocada por trabalho vivo. Essa uniformidade, no entanto, presume um crescimento do capital sem crescimento nem desenvolvimento da força produtiva do trabalho. O primeiro pressuposto anula o outro. Isso contradiz a lei do desenvolvimento do capital e especialmente a lei do desenvolvimento do capital fixo.
Tal progresso só pode ocorrer em estágios em que o modo de produção do capital ainda não lhe é adequado, ou em esferas da produção em que ele arrogou a si o domínio apenas formalmente, como por exemplo na agricultura. Nesta última, a fertilidade natural do solo pode funcionar como aumento do capital fixo. Pode crescer o tempo de trabalho excedente relativo sem que o quantum de trabalho necessário seja reduzido. Por exemplo, nos Estados Unidos, o lucro bruto, o mais-valor considerado fora da sua relação formal, não como proporção, mas como simples grandeza de valor, sem relação com outra, crescerá em média não como a taxa de lucro, mas como a grandeza do capital. Portanto, se a taxa de lucro é inversamente proporcional ao valor do capital, a soma do lucro será diretamente proporcional a ele. Contudo, essa proposição só é válida para um estágio limitado do desenvolvimento da força produtiva do capital ou do trabalho. Um capital de 100 com um lucro de 10% proporciona uma soma menor do que um capital de 1.000 com um lucro de 2%. No primeiro caso, a soma é 10, no segundo é 20. O lucro bruto do capital maior é 2 vezes maior que o capital 10 vezes menor, embora a taxa de lucro do menor seja 5 vezes maior que a do maior. Porém, se o lucro do capital maior fosse somente de 1%, a soma do lucro seria 10, igual a do capital 10 vezes menor, porque a taxa de lucro diminui na mesma proporção de sua grandeza. Se a taxa de lucro para o capital de 1.000 fosse só de 0,5%, a soma do lucro seria só a metade da soma total 10 vezes menor, somente 5, porque a taxa de lucro é 20 vezes menor. Por conseguinte, formulado em termos gerais, se a taxa de lucro para o capital maior diminui, mas não proporcionalmente à sua grandeza, o lucro bruto cresce, embora diminua a taxa de lucro. Se a taxa de lucro diminui ao do capital menor, permanece estacionário. Se a taxa de lucro diminui em proporção ou em uma proporção maior do que cresce a sua grandeza, o lucro bruto do capital maior comparado com o menor diminui tanto quanto diminui a taxa de lucro. Em todos os sentidos, essa é a lei mais importante da economia política moderna e a mais essencial para compreender as relações mais complicadas. Do ponto de vista histórico, é a lei mais importante. É uma lei que, a despeito de sua simplicidade, até agora nunca foi compreendida e muito menos conscientemente expressa. Como tal diminuição da taxa de lucro é sinônimo da força produtiva já produzida e da base material que ela forma para uma nova produção, o que pressupõe ao mesmo tempo um enorme desenvolvimento da capacidade científica. Segundo, da diminuição da parte do capital já produzidos que tem de ser trocado pelo trabalho imediato, da diminuição do trabalho imediato requerido para a reprodução de um valor gigantesco que se expressa em uma grande massa de produtos e preços baixos, a preços baixos, porque a soma total dos preços é igual ao capital reproduzido mais o lucro. Terceiro, a dimensão do capital de modo geral, inclusive a sua porção que não é capital fixo, ou seja, do intercâmbio extraordinariamente desenvolvido de grande soma das operações de troca, da extensão dos mercados e da universalidade do trabalho simultâneo dos meios de comunicação e etc. Da disponibilidade do fundo de consumo necessária para compreender esse processo colossal. Os trabalhadores somem ou comem, moram, etc. Fica patente que a força produtiva material já existente, já elaborada, existe na forma de capital fixo, assim como a capacidade científica, a população, etc. Em suma, todas as condições da riqueza, que as condições máximas para a reprodução da riqueza, o rico desenvolvimento do indivíduo social. Que o desenvolvimento das forças produtivas suscitado pelo próprio capital em seu desenvolvimento histórico, alcançado certo ponto, suprime em lugar de pôr a autovalorização do capital. Para além de certo ponto, o desenvolvimento das forças produtivas devém um obstáculo para o capital, ou seja, a relação do capital devém um obstáculo para o desenvolvimento das forças produtivas do trabalho. Ao atingir esse ponto, o capital, o trabalho assalariado, entra na mesma relação com o desenvolvimento da riqueza social e das forças produtivas que o sistema das corporações, a servidão, a escravidão e como grilhão é necessariamente removido.
A última figura servil que assume a atividade humana, a do trabalho assalariado de um lado e a do capital de outro, é com isso esfolada. E essa própria esfoladura é o resultado do modo de produção correspondente ao capital. As condições materiais e intelectuais da negação do trabalho assalariado e do capital, elas mesmas já sendo a negação de formas anteriores da produção social não livre, são elas próprias resultado do seu processo de produção. A crescente inadequação do desenvolvimento produtivo da sociedade às suas relações de produção anteriores manifesta-se em contradições agudas, crises, convulsões. A destruição violenta do capital, não por circunstâncias externas a ele, mas como condição de sua autoconservação, é a forma mais contundente em que o capital é aconselhado a se retirar e ceder espaço a um estado superior de produção social. Não se trata somente do crescimento da capacidade científica, mas da medida em que ela já está posta como capital fixo, a extensão e amplitude em que ela foi realizada e se apoderou da totalidade da produção. Trata-se igualmente do desenvolvimento da população, etc. Em suma, da mesma maneira que a utilização da maquinaria, em suma, de todos os momentos da produção, porque a força produtiva do trabalho, da mesma maneira que a utilização da maquinaria, está relacionada à população, cujo crescimento em si e por si só é tanto pressuposto quanto o resultado do crescimento dos valores de uso a serem reproduzidos e também, portanto, consumidos. Como essa diminuição do lucro é equivalente à diminuição do trabalho imediato relativamente à magnitude do trabalho objetivado que ele produz, e põe de novo o capital, tentará tudo para conter a reduzida dimensão da relação do trabalho vivo, a grandeza do capital como um todo. Por essa razão também da relação do mais-valor, quando expressa como lucro ao capital pressuposto, reduzindo a parte destinada ao trabalho necessário e expandindo ainda mais a quantidade de trabalho excedente em relação ao trabalho total empregado. Em consequência, o máximo desenvolvimento da força produtiva e a máxima expansão da riqueza existente coincidirão com a depreciação do capital, a degradação do trabalhador e o mais estrito esgotamento de suas capacidades vitais. Essas condições ou contradições levam a explosões, cataclismos, crises, nas quais, pela suspensão do momento ou momentânea do trabalho e a destruição de grande parte do capital, este último é violentamente reduzido até o ponto em que pode seguir empregando plenamente suas capacidades produtivas sem cometer suicídio. Contudo, essas catástrofes regularmente recorrentes levam à sua repetição em uma escala mais elevada e finalmente à destruição violenta do capital. No movimento desenvolvido do capital, há momentos que detêm este movimento de outra maneira, que não por meio de crises. É o caso, por exemplo, da desvalorização constante de uma parte do capital existente, da transformação de grande parte do capital em capital fixo que não serve como agente da produção direta, do desperdício improdutivo, de grande porção do capital e etc. O capital, quando empregado produtivamente, é sempre reposto de forma dupla, assim como vimos que o pôr do valor do capital produtivo pressupõe um valor equivalente. O consumo improdutivo do capital o repõe, por um lado, mas o destrói por outro. Essa mesma lei se expressa de maneira simples, expressão a ser examinada mais tarde na teoria da população, como relação do crescimento da população, e principalmente da parte trabalhadora da mesma, ao capital já pressuposto. Além do mais, o fato de que a queda da taxa de lucro pode ser contida para ou pela eliminação das deduções existentes sobre o lucro, por exemplo, queda nos impostos, diminuição da renda da terra, etc. Não faz parte propriamente deste contexto, por mais que tenha relevância prática, pois se trata aí de porções de lucro de outro nome e apropriadas por pessoas diferentes do próprio capitalista. O modo como essa mesma lei se expressa distintamente na relação recíproca entre os muitos capitais, na concorrência também faz parte de outra seção. Ela pode ser igualmente expressa como lei da acumulação dos capitais. É o caso, por exemplo, de Fullerton. Nota 6. Marx menciona na página 725 uma passagem do livro de John Fullerton, publicado em Londres pela Murray, 1844.
que analisa a redução da taxa de juros em conexão com a acumulação de capitais. Tratemos disso na próxima sessão. É importante chamar a atenção para o fato de que essa lei não trata simplesmente do desenvolvimento da força produtiva, potencialmente. Tradução do editor, expressão em grego. Mas, ao mesmo tempo, do âmbito em que essa força produtiva atua como capital, em que é realizada, sobretudo, como capital fixo, por um lado, e como população, por outro. A queda pode igualmente ser contida por meio da criação de novos ramos de produção em que é necessário mais trabalho imediato proporcionalmente ao capital, ou onde a força produtiva do trabalho ainda não está evoluída. A força produtiva do capital também por meio dos monopólios. Lucro é um termo que significa o aumento do capital da riqueza. Em consequência, não conseguir descobrir as leis que governam a taxa de lucro não não conseguir descobrir as leis de formação do capital. Atkinson, Londres, 1840, página 55. No entanto, ele não conseguiu compreender nem mesmo o que é a taxa de lucro. Adam Smith explicou a queda da taxa de lucro com o crescimento do capital resultante da concorrência dos capitais entre si, ao que Ricardo retrucou que concorrência até pode reproduzir ou reduzir os lucros nos diferentes ramos do negócio a um nível médio. Pode nivelar a taxa, mas não pode rebaixar a própria taxa média. A proposição de Adam Smith está correta, na medida em que é só na concorrência, na ação do capital sobre capital, que se realizam as leis imanentes ao capital, suas tendências. Nota 7. Adam Smith desenvolve essa visão da diminuição dos lucros por meio da acumulação e da concorrência dos capitais no 9º capítulo do primeiro livro de sua obra. 6º volume, 1 a 4, Londres, Knight, 1835 a 39. Edições brasileiras, uma investigação sobre a natureza e a causa das riquezas das nações, São Paulo, Emos, 2008. A objeção feita por David Ricardo se encontra no capítulo 21 do seu livro. Terceira edição, Londres, Murray, 1821, editora portuguesa, Princípios da Economia Política e de Tributação, Lisboa, Fundação Calouste, Kuberkian, 2001. Mas é falsa no sentido em que ele a entende, ou seja, como se a concorrência impusesse ao capital leis externas, introduzidas a partir de fora, que não seriam suas próprias leis. A concorrência só pode rebaixar permanentemente a taxa de lucro em todos os ramos da indústria, a taxa média de lucro, se, e somente se, uma queda geral e permanente da taxa de lucro atuando como lei também for concebível antes da concorrência, e sem levar em conta a concorrência. A concorrência executa as leis internas do capital, faz dela leis compulsórias para o capital singular, mas não as inventa. Ela as realiza. Por essa razão, pretender explicá-las simplesmente a partir da ocorrência ou da concorrência significa admitir que não as compreende. Ricardo, por seu turno, afirma: nenhuma acumulação dos capitais pode rebaixar permanentemente os lucros se não houver uma causa igualmente permanente que eleve os salários. Nota 8. David Ricardo, tradução Constâncio, notas explicativas e críticas, 6, segunda edição, Paris, Allard, 1835, tomo 2, página 92. Página 92, tomo 2, Paris, 1835, tradução de Constâncio. Essa causa, Ricardo encontra na improdutividade crescente, relativamente crescente da agricultura, a dificuldade crescente de aumentar a quantidade dos meios de subsistência. Nota 9, idem. É uma citação. No crescimento do salário proporcional, de modo que o trabalho não recebe realmente mais, mas recebe o produto de um trabalho maior, em uma palavra, é requerida em parte maior de trabalho necessário para a produção dos produtos agrícolas. Por isso, em Ricardo, a taxa decrescente do lucro corresponde, ou as taxas decrescentes do lucro correspondem
o crescimento nominal do salário e o crescimento real da renda da terra. A sua maneira unilateral de conceber as coisas, que só percebe um único caso, do tipo a taxa de lucro pode cair porque o salário sobe momentaneamente, etc., e que eleva a lei geral uma relação histórica de um período de 50 anos e que nos 50 anos seguintes é invertida e que ademais se baseiam no desequilíbrio histórico entre o desenvolvimento da indústria e o da agricultura. No fundo, era cômico que Ricardo, Malthus, etc., em uma época em que a química fisiológica praticamente não existia, formulassem leis gerais eternas sobre ela. Tal maneira de conceber de Ricardo, por isso, foi atacada por todos os lados, mais pelo instinto do que ela seria falsa e insatisfatória. Na maioria das vezes, entretanto, mais pelo seu aspecto verdadeiro que pelo seu falso. Cita: Adam Smith pensava que a acumulação ou o aumento do capital em geral reduzia a taxa de lucro em geral, com base no momento ou no mesmo princípio de acordo com o qual o aumento do capital em qualquer ramo particular de negócio reduz os lucros deste ramo. Mas tal aumento do capital em um ramo particular significa um aumento em uma proporção maior do que o capital aumentou ao mesmo tempo em outros ramos. Ele é relativo. Página 9, Londres, 1821. Fim da citação. A competição entre os capitalistas industriais pode nivelar os lucros que se elevam muito acima do nível, mas não pode reduzir esse nível ordinário. Ramsay, caderno 9, página 38, nota 10. Marx refere-se ao seu caderno 9, de 1851, em cuja página 88 a passagem de Ramsay, aqui reproduzida de mesmo ou de modo conciso, é resumida como se segue. Ramsay também afirma contra Adam Smith que a competição dos patrões capitalistas pode, de fato, nivelar os lucros, em especial os que se elevam acima do nível, mas seria falso afirmar que esse próprio nível ordinário é diminuído. George Ramsay, Edinburgh, Black, 1836, páginas 179 a 180. Com razão, Ramsay e outros economistas fazem a distinção entre o caso em que a produtividade cresce nos ramos industriais que fabricam o capital fixo e, naturalmente, os salários e os de outras indústrias, como, por exemplo, as indústrias de artigos de luxo. Nota 11. Marx reproduz aqui uma linha de pensamento que é esboçada nas páginas 146 a 174 do livro de Ramsay, Ibidem, já citado. As últimas não podem reduzir o tempo de trabalho necessário, elas só podem fazê-lo pela troca por produtos agrícolas de povos estrangeiros, o que seria como se a produtividade na agricultura tivesse aumentado. Daí a importância da liberdade de comércio de grãos para os capitalistas industriais. Ricardo diz, edição inglesa, terceira edição, Londres, 1821, o fazendeiro e o fabricante podem viver sem lucro, tampouco quanto o trabalho sem salário. Página 123, conforme já citado. Cita: os lucros têm uma tendência natural a cair, porque com o progresso da sociedade e da riqueza, o quantum de alimento adicional requer cada vez mais trabalho. Essa tendência, essa gravitação do lucro é detida em intervalos que se repetem pelos aperfeiçoamentos nas máquinas ou nas maquinarias associadas à produção dos produtos de primeira necessidade, bem como pelas descobertas na ciência da agricultura, que reduzem os custos de produção. Páginas 120 a 121. Fim da citação. Em seguida, Ricardo confunde imediatamente o lucro com o mais-valor. Na verdade, ele nem sequer fez essa distinção. Todavia, enquanto o mais-valor é determinado pela proporção do trabalho excedente empregado pelo capital em relação ao trabalho necessário, a taxa de lucro nada mais é que a proporção do mais-valor em relação ao valor total dos capitais ou do capital pressuposto da produção. Por essa razão, sua proporção cai e se eleva conforme a relação entre a parte do capital trocada por trabalho vivo e a parte existente como material e capital fixo.
Considerado como lucro, o mais-valor tem de se expressar sob todas as circunstâncias, uma proporção do lucro que é menor que a efetiva proporção do mais-valor. Pois, sob todas as circunstâncias, ele é medido em relação ao capital total, que sempre é maior que o empregado em salários trocado por trabalho vivo. Como Ricardo tão simplesmente confunde mais-valor e lucro, e o mais-valor só pode diminuir de modo constante, só pode diminuir tendencialmente se diminuir a proporção do trabalho excedente em relação ao trabalho necessário. O trabalho requerido para a reprodução da capacidade de trabalho, vou reler, ao trabalho requerido para a produção da capacidade de trabalho, mas isto só é possível com a diminuição da força produtiva do trabalho. Ricardo supõe que a força produtiva do trabalho, enquanto cresce na indústria com a acumulação do capital, diminui na agricultura. Fugindo da economia, ele se refugia na química orgânica. Nós demonstramos que essa tendência é necessária sem qualquer referência. A renda da terra, assim como tão pouco tínhamos de levar em consideração, por exemplo, a demanda crescente de trabalho, etc., como a renda da terra e o lucro estão relacionados a algo a ser discutido somente no exame da própria renda da terra, não faz parte desse ponto. Aliás, a química moderna provou que os pressupostos fisiológicos de Ricardo, expressos como lei geral, é falso. No que diz respeito aos discípulos de Ricardo, na medida em que não se limitam a repeti-lo irrefletidamente, abandonaram tranquilamente, da mesma maneira que a economia moderna, de modo geral, o que lhes desagradava no princípio ou nos princípios do mestre. Abandonar o problema é seu método geral para resolvê-lo. Outros economistas, como Wakefield, nota 12, Edward Gibson Wakefield, Londres, Parker, 1849, páginas 76, 79 e 91. Refugiam-se no exame do campo de aplicação para o capital crescente. Isso faz parte do exame da concorrência e constitui antes a dificuldade do capital para realizar o lucro crescente, ou seja, negação da tendência imanente à queda da taxa de lucro. Mas a própria necessidade para o capital buscar constantemente um campo de aplicação cada vez mais extenso é, por sua vez, consequência. Não se pode incluir Wakefield e congêneres entre aqueles que formularam essa questão. De certo modo, trata-se de reprodução do ponto de vista de Adam Smith, nota 13, sobre a opinião de Adam Smith, ver página 629, nota 7, já lidas. Por fim, entre os economistas mais modernos, os harmonicistas, encabeçados pelo americano Carey, e cujo acólito mais importuno foi o francês Bastiat, dito seja de passagem, é belíssima ironia da história que os livre-cambistas continentais rezem pela cartilha do Sr. Bastiat, que, por sua vez, busca sua sabedoria no protecionista Carey. Supõe o fato de que a taxa de lucro tem a tendência de cair e, à medida que cai, ou que o capital produtivo cresce, vou reler. Supõe o fato de que a taxa de lucro tem a tendência a cair à medida que o capital produtivo cresce. Porém, eles explicam-no pura e simplesmente pelo crescimento do valor da taxa de trabalho, pela proporção que o trabalhador recebe do produto total, ao passo que o capital seria mantido positivo pelo crescimento do lucro bruto. As contradições desagradáveis, os antagonismos em que se move a economia clássica e que Ricardo ressalta com inclemência científica são assim diluídos em cômodas harmonias. O desenvolvimento de Carey ao menos exibe um início de como ele próprio pensa. Tal desenvolvimento se refere a uma lei uma lei que deveremos examinar somente na teoria da concorrência, onde acertaremos as contas com ele. A insipidez de Bastiat, que exprime lugares comuns de modo paradoxal, burilando-os e oculta sob a lógica formal da extrema pobreza, e oculta sob a lógica formal a extrema pobreza de ideias, pode ser liquidada agora mesmo. Pode-se introduzir aqui algo sobre a oposição entre Carey e Bastiat exposta no caderno 3, nota 14, ver página 27 a 36 já lidas.
em Gratuité du Crédit, Paris, 1850. Seja dito de passagem que Proudhon faz uma figura extremamente ridícula nessa polêmica, em que oculta sua debilidade dialética sob a arrogância retórica. Consta na carta 8 de Bastiat, na qual, seja dito de passagem, um nobre economista, com sua dialética conciliadora, pura e simplesmente transforma o lucro que, a partir de sua divisão simples do momento ou do trabalho, cabe tanto ao construtor da estrada, quanto ao que dela se utiliza, em lucro que cabe à própria estrada, ou ao capital. Cita: à medida que os capitais aumentam, e com eles os produtos, aumenta a parte absoluta que cabe ao capital e diminui sua parte proporcional. À medida que os capitais aumentam, e com eles os produtos, aumentam a parte proporcional e a parte absoluta do trabalho. Como o capital vê aumentar sua parte absoluta, mesmo que não pertença sucessivamente mais que meio, um quarto, um terço e um quinto do produto total, o trabalho ao qual corresponde sucessivamente em meio, 2/3, 3/4, 4/5, entra evidentemente na participação ou repartição com uma parte progressiva, tanto no sentido proporcional quanto no sentido absoluto. Ele apresenta a seguinte ilustração. Tabela. Período 1/4. Produto total 1.000, 1.800, 2.800, 4.000. Parte do capital, meio ou 500, um terço ou 600, um quarto ou 700, um quinto ou 800. Parte do trabalho, meio ou 500, 2/3 ou 1.200, 3/4 ou 2.100, 4/5 ou 3.200. Continuaremos a leitura da terceira sessão no próximo vídeo. Essa parte ficou entre as páginas 623 a 632. O próximo vídeo será entre 633 a 643. Obrigada.